Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar do último tipo de citoesqueleto, os filamentos de actina. Vamos fazer uma comparação rápida dos filamentos de actina com os outros dois vistos nas últimas aulas. De forma similar aos microtúbulos, os filamentos de actina sofrem crescimento e encurtamento e também podem associar-se a outras proteínas para estabelecer estruturas permanentes, como, por exemplo, as microvilosidades das células intestinais ou as proteínas motoras, como associar-se a proteínas motoras para gerar a contração muscular. Vamos ver então? Vamos olhar esta figura esquemática que mostra 4 estruturas formadas por filamentos intermediários. Em A, as microvilosidades, que são estruturas permanentes. Em B, feixes contráteis, que atuam com auxílio de proteínas motoras, que neste caso é a miosina, ajudam na contração de partes da célula durante o movimento celular. Em C, vemos projeções das extremidades da célula, formadas para a movimentação da célula por superfícies. E por fim, em D, a estrutura que está sendo mostrada é o anel contrátil, que também atua com proteínas motoras, formando uma constrição no final da divisão celular para separar as duas células filhas. Agora vamos entender como é formado um filamento intermediário. A actina é uma proteína globular que encontra-se na forma de monômero no citosol. Para formar um filamento de actina, os monômeros terão que unir-se, como a gente viu quando falou dos microtúbulos. Observe na imagem da estrutura da actina, essa segunda imagem, a que está no centro, podemos ver que existe um sítio para a ligação da molécula de ATP, que vai participar do processo de crescimento e encurtamento do filamento de actina. Um filamento contém duas cadeias em hélice retorcidas. Podem ver na figura à direita, que representa uma molécula, um filamento de actina, onde várias moléculas, vários monômeros de actina estão unidos. Observem também que existe uma extremidade mais e uma extremidade menos, também como vimos nos microtúbulos. E agora olhem esta linda imagem de células coradas com moléculas fluorescentes que marcam algumas estruturas. Em vermelho, bem na superfície celular, bem no córtex celular, que a gente chama, é o interior da célula perto da membrana, estão os filamentos de actina. Em verde, os microtúbulos, e o núcleo está corado nesse tom de roxo, azul. Bom, como que ocorre o crescimento e encurtamento dos filamentos de actina? Diferente dos microtúbulos, aqui a molécula que participa é o ATP. Então, a hidrólise do ATP é que rege a estabilidade do filamento de actina e promove a despolarização, ou seja, o encurtamento. Então, quando o ATP está no centro do monômero de actina, o crescimento, a adição de novas moléculas de actina nesse filamento é favorecido. Então, actina com ATP favorece a adição no filamento. Quando ocorre a hidrólise do ATP, ocorre um relaxamento, uma mudança na conformação da proteína actina e ela tende a se separar da outra actina. Então, favorece o encurtamento desse filamento. Bom, aqui um resumo para vocês também, com algumas características dos filamentos de actina que acabamos de falar. E aqui, interessante mostrar para vocês como ocorre
essa formação das microvilosidades com os filamentos de actina. Então, vocês podem ver nessa imagem que são vários feixes de actina que eles estão organizados paralelamente com a ajuda de outras proteínas, essas proteínas verdes que estão entre os filamentos. Podemos ver ainda nessa imagem, bem na ponta da microvilosidade, que existem outras proteínas em verde também, que impedem que esse filamento encurte. Lembram das proteínas capeadoras, no caso dos microtúbulos? Então, aqui, essa proteína verde, ela também vai segurar a extremidade do filamento e vai impedir que ocorra a despolimerização ou encurtamento. Então, essa estrutura vai ficar sempre assim, porque é uma estrutura permanente. Agora, vamos ver os filamentos de actina que se formam e que não são permanentes, são temporários. No caso, por exemplo, de uma célula que precisa se movimentar sobre uma superfície, sobre os tecidos, né? Existem várias células do nosso organismo, células de defesa, que precisam se locomover e seguem sinais químicos. Então, elas precisam do auxílio dos filamentos de actina para que ocorram projeções da sua membrana, que vamos ver nessa imagem aqui. Então, aqui a gente tem uma figura que representa um fibroblasto movimentando-se sobre uma placa de cultura de tecidos. Destacam-se 4 áreas com arranjos de filamentos de actina diferentes. Vocês podem ver indicados pelas setas. Os filamentos de actina estão representados em vermelho e a setinha preta a direção das extremidades menos. As fibras de tração são contráteis e elas exercem uma tensão. O córtex de actina localiza-se, aquele que se localiza logo abaixo da membrana plasmática, ele consiste em redes semelhantes a géis ou redes de actina que tornam possível a projeção da membrana, como vemos na forma de filipódios, de lamelipódios, e isso faz com que a célula vá rastejando, vá se movimentando e consiga explorar o ambiente. Nessa imagem aqui, mais uma vez representando o rastejamento, né? Mostrando as forças geradoras no córtex rico em actina para impulsionar a célula para frente. Essa figura aqui é para ilustrar, né, os lamelipódios, essas projeções citoplasmáticas das bordas das células que fazem com que os queratinócitos se movimentem, né? Aqui são queratinócitos da epiderme de peixe. Então, a gente vê a largura dessas projeções e na imagem corada, a actina toda espalhada pelo citosol em vermelho, em verde, uma proteína que auxilia na formação de uma rede bidimensional. Então, não é somente plana essa borda formada para a movimentação, mas ela também tem 2 dimensões. A gente consegue perceber isso porque ela dá uma saliência na célula. E aqui mais uma imagem que mostra os filamentos de actina nessa formação dos filipódios. Olhem a figura A gente consegue ver bem as marcas do filamento de actina, que na imagem B a gente já não consegue ver, porque foi adicionado um composto, a citocalasina, que ela bloqueia a formação dos filamentos de actina. Então, a gente consegue ver que já não tem em uma parte dessa borda, a gente já não vê mais esses filamentos de actina. A mesma coisa na imagem C, que simplesmente está corada. Bom, alguns compostos, algumas drogas, né, compostos químicos, são inibidores da actina. Então, nessa imagem, vemos 3 aqui que atuam sobre
os filamentos, alterando de alguma forma e prejudicando a formação dos filamentos de alguma maneira, né? Ou promovem o capeamento, ou ligam-se às subunidades, impedem que ocorra também o alongamento desse filamento, né? A faloidina, por exemplo, ela foi obtida dos cogumelos amanita, que são cogumelos tóxicos.